O Copeiro 1914 é um projeto sobre Palmeiras, dados e futebol. Mas de onde surgiu e quando teve início, é que eu vou te explicar em dois vídeos. Nesse primeiro eu vou abordar os títulos da década de 90, contar um pouco sobre eles e mostrar a importância que possuem para a nossa história. Então vem comigo. A década de 90 para o Palmeiras foi um período de retorno às glórias, saindo de uma fila de 16 anos sem títulos e marcando gerações de palmeirenses. Depois de 16 campeonatos de 17 anos, o coração campeão paulista hoje é verde e branco. É dessa torcida ali. O Campeonato Paulista de 93 foi tão significativo que virou um documentário belíssimo e importante para a cultura palmeirense, chamado 12 de junho de 1993, o Dia da Paixão Palmeirense. Não apenas conta sobre o título, mas também sobre toda a trajetória da fila. Nada do que eu falar aqui será melhor documentado do que ele, então vale muito a pena assistir. Depois do Paulista de 93, ganhamos o Rio-São Paulo um mês depois contra o mesmo Corinthians, ganhando o primeiro jogo por 2-0 e empatando o segundo em 1-1. Era o nosso quarto título no torneio. No final do ano, vencemos o Campeonato Brasileiro de 93 contra o Vitória, saindo de um jejum de 20 anos em títulos nacionais. Era o nosso sétimo título do Campeonato Brasileiro, contando após a unificação. Palmeiras, de fato, havia retornado ao protagonismo nacional e isso ficaria evidente nos anos seguintes. Em 94, já iniciamos o ano ganhando novamente o Campeonato Paulista, o 20º de nossa história. No Brasileiro de 94, fomos campeões novamente, eliminando o Bahia nas quartas de final, Guarani nas semifinais e vencendo o Corinthians na final, ganhando o primeiro jogo por 3-1 e empatando o segundo em 1-1. Era o terceiro título sobre o nosso maior rival em 2 anos e a única final nacional disputada entre os dois clubes em toda a história. Vamos conferir o gol do título narrado por Luciano do Vale, imagens da TV Bandeirantes. Brincadeira. Tá livre de mundo, mas olha só, tem condição legal, a defesa ficou parada, se der para trás é gol, olha o gol do título. Era o nosso 8º título brasileiro. Que seleção nós tivemos nessa época. O próximo título viria em 96, alcançando a melhor campanha da história profissional do Campeonato Paulista, marcando mais de 100 gols, com 92% de aproveitamento e apenas uma derrota. Para se ter ideia da performance do Palmeiras, nós tivemos 26 vitórias e o vice-campeão São Paulo teve 16, enquanto em termos ofensivos fizemos 102 gols e o segundo melhor ataque, que foi do Santos, marcou 69 gols. Foi uma máquina alviverde. Era o 21º título paulista da nossa história. Em 98, disputamos a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. A primeira partida no Mineirão foi difícil, contra o atual campeão da Libertadores e que havia vencido o Palmeiras na final dessa mesma Copa em 96. Na transmissão da Globo, o Casagrande comentou sobre a tradição do confronto. Não tem favorito pro jogo, não? Não tem favorito. É Palmeiras e Cruzeiro, um jogo tradicional, principalmente nessa Copa do Brasil. Já fizeram a final de 96, então é uma revanche, deixa o clima mais difícil ainda. É um grande clima. São 24 anos que o Palmeiras não consegue uma vitória sobre o Cruzeiro aqui no estádio do Mineirão. A torcida do Cruzeiro leva a maior fé. O time já ganhou 2 vezes o campeonato. O trio de arbitragem... Ao final do jogo, perdemos por 1-0, gol de Fábio Júnior aos 25 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras precisaria reverter o placar no jogo do Morumbi, mas não seria fácil. Das 9 finais anteriores da Copa do Brasil, em 3 oportunidades o primeiro jogo teve vencedor. Dessas 3, apenas o Internacional conseguiu reverter o mata-mata e ser campeão em cima do Fluminense. O Palmeiras teria um desafio grande para ganhar a Copa do Brasil e chegar à Libertadores. O Palmeiras tinha uma missão difícil, mas a torcida sabia que não era impossível e logo foi enchendo o Morumbi de confiança e otimismo. Outro dado importante, o Cruzeiro não perdia por 2 gols de diferença há 31 partidas ou 5 meses. O jogo começa e o Palmeiras pressiona o Cruzeiro desde o início e consegue marcar o primeiro gol aos 12 minutos, numa jogada entre Roque Júnior
Oséias e Paulo Nunes. Ganha a jogada o Oséias. O lance é perigoso, Paulo Nunes! O segundo gol viria de uma obra-prima do futebol, não pela plasticidade, mas pela dificuldade. Aos 44 minutos do segundo tempo, Zinho cobra uma falta de longe, o goleiro rebate, Oséias não desiste e arrisca o chute praticamente sem ângulo, com dois marcadores pressionando. É só o Caio tá na frente, vai de pé direito, Zinho, pé esquerdo, olho no lance, Paulo César! Naquela tarde de sábado, poderiam ser todos os jogadores do Cruzeiro tentando impedir o chute, a bola entraria. Num gol espírita, sem desistir, como é o espírito do Palmeiras, chegamos à nossa primeira Copa do Brasil e estávamos classificados para a Libertadores de 99. Obrigado, Oséias. Ainda em 98, vencemos novamente o Cruzeiro na final da Copa Mercosul, que seria o embrião da Copa Sul-Americana. O Palmeiras viria a disputar 3 das 4 finais da competição, sendo campeão uma vez. Essa Copa também foi importante como preparação à Libertadores de 99, como o Arce comentou logo após o jogo. Felipão e outros jogadores também comentaram sobre isso em outras oportunidades. E não era por menos, os 20 clubes participantes daquela edição da Copa Mercosul haviam vencido 32 das 39 edições da Copa Libertadores disputadas até aquele momento. Ou seja, 82% das Copas pertenciam a esses clubes. Uma Copa complicadíssima. O Palmeiras enfrentou o Nacional do Uruguai, Independente da Argentina e Universidade do Chile na fase de grupos. Eliminou o Boca nas quartas, o Olímpia na semifinal e Cruzeiro na final em 3 jogos. Desses clubes, apenas a Universidade do Chile não havia ganhado a Libertadores ainda. O palmeirense, sempre com fome de títulos, comemorou muito, inclusive com presença na Avenida Paulista, como mostram as imagens do SBT. A Avenida Paulista em São Paulo já está totalmente tomada, você confere aí, pela torcida do Palmeiras. O Palmeiras estava pronto para a Libertadores de 99, ao levantar a nossa primeira Copa Mercosul. Zapata para cobrança. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora! Em 99, conquistamos a nossa tão sonhada Copa Libertadores. Desde 61, buscamos esse título. Na segunda edição da competição, o Palmeiras já foi para a final, mas perdeu para o Peñarol. Em 68, perdemos a final para o Estudiantes. Mas a vida de um clube copeiro não é só de vitórias. É exatamente na derrota que fortalecemos esse nosso espírito para continuar buscando os títulos. Para um clube que precisou mudar de nome para seguir vivo, ter que se levantar e seguir em frente é o maior ensinamento que o Palmeiras nos deu. Enfim, a Copa Libertadores era nossa, e a nossa história na competição ficaria ainda maior ao longo do tempo, e com certeza eu vou trazer as análises por aqui. Vamos ver como o Palmeiras encerrou a década de 90. Ao final da década de 90, ao todo ganhamos 3 paulistas, 2 campeonatos brasileiros, 1 Rio-São Paulo, uma Copa do Brasil, uma Copa Mercosul e uma Copa Libertadores. Foi a segunda década mais vitoriosa da nossa história, perdendo apenas para esta década de 2020, onde já possuímos 11 títulos até o momento. Uma nova década iria se iniciar e muita coisa aconteceria na vida do Palmeiras. Na parte 2 desse vídeo, eu vou abordar sobre a década de 2000 até chegar na Copa do Brasil de 2012. Eu te espero lá, até a próxima.